Hoje eu vou contar pra vocês como foi o processo pra tirar a Alice do meu peito. Então, se você tá curioso pra saber se eu passei por perrengue ou não quando eu parei de amamentar, então continue assistindo esse vídeo, mas antes, já deixa um like aí. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Sara Caroline e hoje eu vou contar pra vocês como foi o desmame da Alice. Então eu vou trazer todos os detalhes desse processo. Mas antes, já quero te lembrar, se você é nova aqui no meu canal, não é inscrita ainda, se inscreve, mas não esquece de ativar o sininho, porque sempre que chegar vídeo novo, você vai ser notificada. Bom, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal contando pra vocês como foi o meu processo pra começar a amamentar. Eu passei por muito perrengue, gente. Meu bico rachou, sangrou, foi um auê. Gente de Deus, foi sofrido. E eu fiz um vídeo aqui no meu canal, inclusive vou deixar aqui nos cards e também na descrição desse vídeo, e eu expliquei pra vocês como é que foi esse processo. Foi difícil no começo, mas depois, quando eu consegui mesmo pegar no jeito, eu simplesmente amei. Eu amava amamentar, era um dos meus melhores momentos com a Alice, porque é um momento cheio de amor, né, cheio de envolvimento, a criança nos seus braços, e ela se alimenta através do seu corpo, é uma coisa muito linda. Por isso que quando a gente fala no desmame, a gente fica meio assim, né, será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Por isso que quando tem essa separação, algumas mães acabam passando por alguns perrengues. Graças a Deus, no meu caso, foi super tranquilo. De verdade, gente, eu achei que ia ser muito mais difícil o processo de desmame da Alice, mas não, foi bem tranquilo. Mas, infelizmente, eu precisei parar de amamentar um pouco antes do que eu pensava, um pouco antes do que eu queria. A maioria dos pediatras indicam que a amamentação dure até os 2 anos de vida, mas eu não consegui levar por muito tempo. Mas para que vocês entendam, eu vou tentar explicar um pouquinho da minha história. Eu e o Rafa, a gente namorava à distância, então quando eu engravidei, a gente foi morar junto em uma cidade bem pequenininha. Então a gente ficou lá nos primeiros meses de vida da Alice. Então quando ela estava fazendo 8, 9 meses, a gente veio para Cascavel para eu voltar a estudar e trabalhar. E pensando nisso, eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque a Alice ia começar a ir pra escolinha, eu ia precisar trabalhar. Então, quando eu comecei a me preparar pra toda essa nova vida, essa nova rotina, eu comecei a tentar. Falei, bom, já que eu vou ter que trabalhar, não quero tirar ela do peito, vou começar a tentar tirar o meu leite. Não conseguia, gente, de verdade, não saía. Eu não sei o que acontecia, gente, mas eu não conseguia. Eu ficava horas tentando tirar ali o leite, saía muito pouco e eu tinha bastante leite, mesmo assim não saía. E eu acabei me frustrando, eu tava passando por um momento que eu estava muito triste, meio abatida. Então, tudo foi meio que se encaminhando pra eu tirar ela do peito. Mas antes de tomar essa decisão mesmo, de realmente vou parar de amamentar ela, eu fui conversar com o pediatra. Inclusive, isso é muito indicado. Caso vocês estejam pensando em fazer o desmame, converse com o pediatra para ver se realmente é o momento, se a criança está preparada, se você está preparada, porque é muito importante que a mãe e o filho estejam preparados para que esse processo seja natural, né, e não seja um momento aterrorizante, que a criança fique traumatizada e até mesmo a mãe, porque, gente, tem muita mãe que sofre, chora. Inclusive, tem várias amigas, né, que já me contaram, já me mandaram fotos chorando, porque realmente é um processo que é difícil, é complicado, a gente tenta não se desvincular, mas às vezes é um pouco mais difícil porque a criança ainda não tá preparada, então são várias questões. Mas enfim, eu conversei com o meu pediatra, ele falou que tudo bem. Gente, deu piripaque na minha câmera, então eu tô gravando pelo celular, por isso que a imagem e o áudio estão diferentes, mas era tudo certo. Mas enfim, então diante da minha situação, o pediatra achou melhor eu começar esse processo mesmo de desmame, mas com calma. Então, o que eu fiz? Eu fui aos poucos, mas quando eu vi, a Alice se adaptou muito mais rápido do que eu pensava. E eu não sofri tanto quanto eu imaginava que eu ia sofrer, porque é sério, no começo eu me senti muito insuficiente. Eu falava, gente, como que eu não consigo continuar com esse processo que é tão natural, que é tão lindo, que toda mãe consegue? E eu me sentia culpada por estar cansada, sabe? Por estar saturada, por não estar mais aguentando. Eu pensava, meu Deus, eu sou mãe, eu preciso aguentar. E eu carregava um fardo que eu não precisava ter carregado. Mas graças a Deus isso não durou muito, né? Eu comecei a me acostumar, comecei a entender, comecei a ouvir e ler relatos de outras mães e foi ficando muito mais tranquilo. Então, como é que foi esse período? Com 6 meses começa a introdução alimentar. Então, existiam alguns horários que eles eram reservados para frutinha. Então, já não tinha mais o mamar ali. Então, já foi facilitando porque eu já consegui substituir aquele momento por um outro alimento, né? Então ela não mamava mais no meu peito, ela comia uma frutinha. Então isso também já foi ficando um pouco mais fácil. Então eu comecei a substituir aos poucos. Por exemplo, o mamazinho da manhã eu tentava dar uma mamadeirinha pra ela. No começo ela rejeitava, estranhava o bico, mas aí aos poucos foi mamando um pouquinho, até que ela gostou. No primeiro, segundo, terceiro dia eu só substituí
uma vez, né? E assim que eu via que ela conseguia mamar uma quantidade que era suficiente. Então, se eu via que, poxa, ela mamou bastante, já não precisa mais complementar com o peito, aí eu deixava só a mamadeira naquele horário. Então, aí à noite eu dava o meu peito. Mas conforme o tempo, eu fui substituindo. E, gente, deu super certo. Eu fui aos poucos, eu não fui com pressa. E isso é um ponto muito bacana. Se você pensa em começar o desfraude, se você tem pressa, se você quer muito que seja pra ontem, provavelmente você vai se frustrar, porque precisa ter calma. E quando você vê, acaba sendo muito mais rápido, porque eu achei que a Alice ia demorar muito mais. E eu acho que foi em menos de um mês que ela conseguiu se adaptar, já tava mamando bem, foi muito tranquilo. Claro que a gente não pode comparar, falar, o seu não foi tranquilo porque você não fez desse jeito. Não, até porque cada pessoa tem uma experiência, cada corpo reage de um jeito, cada criança reage de uma maneira. Mas, se for pra dar uma dica, a minha dica é que você faça com calma, não vá correndo, eu preciso pra mês que vem, pra semana que vem que ela esteja desmamada. Não, vá com calma, porque é realmente um processo, e se você faz a loucura, você provavelmente vai se frustrar. Então, basicamente, o processo de desmame da Alice foi assim, eu fui substituindo aos poucos, e quando eu percebi, ela já estava super adaptada, né, e foi bem tranquila, não sofreu, eu também não sofri, claro que no começo ali eu tava com uma dorzinha no coração, me sentindo uma mãe ruim, mas foi tudo certo, e eu acho que as coisas aconteceram como elas tinham que acontecer, sabe? Porque quando a gente veio pra Cascavel, eu tive uma vida totalmente diferente, eu voltei a estudar, eu estava um ano parada, era uma cidade nova, pessoas novas, então foi uma transformação na minha vida, na vida dela também, na vida do pai dela. Então eu acho que precisava ser dessa forma. Por mais que no meu coração estava querendo amamentar mais, por mais que fosse o indicado, eu acho que foi o melhor, da forma como aconteceu, sabe? Então, olhando pra trás, eu fico mais tranquila e fico pensando, poxa, como eu era surtada. Mas então eu quero dar umas dicas pra vocês. A primeira é aquela dica que eu já falei aqui pra vocês. Tenham paciência, não queiram fazer na loucura, porque senão vai dar errado. A outra dica é pra você conversar com o pediatra antes de começar mesmo o desmame, porque é bom que o pediatra vai te orientar, ele vai te explicar qual é o melhor leite pra você oferecer pro seu filho, então é muito mais seguro que você converse com o pediatra antes. E a última dica, na verdade nem é uma dica, é um recado pra você, é que você não se sinta culpada, porque eu sei que no começo a gente se sente mal, a gente se sente péssima, a gente pensa que tá sendo uma mãe ruim porque tá se desvinculando daquele laço, a gente pensa várias coisas horríveis. Eu quero te dizer que não, que as coisas elas acontecem como elas precisam acontecer, então fique tranquila, você é uma ótima mãe, não é porque você parou de amamentar antes, tua vizinha parou depois. Não compare, isso é muito importante, não compare a sua vida com a de outras mães, porque cada um tem uma história, né, cada pessoa tem uma experiência, então não dá pra gente comparar. É claro que a gente traz algumas dicas, a gente traz alguns macetes, que são coisas que podem facilitar, mas cada pessoa tem uma experiência, então por isso não fique frustrada se com você não foi da mesma forma como foi comigo, como foi com sua amiga, porque cada pessoa tem uma experiência. Mas enfim, gente, no vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários como é que foi a experiência de vocês, foi tranquilo, foi perrengue, o que vocês fizeram, me contem aqui que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrita, e também deixa um like nesse vídeo aí porque me ajuda muito. Mas é isso aí, gente, um beijão, até os próximos vídeos, tchau, tchau!